para a morte, né? Quando ele diz assim, há pecado para a morte, ele está dizendo que existe pecado para a condenação, como existe pecado que não vai te condenar. Que são os pecados que não nos condenam, aqueles pecados que a gente pratica a vida toda. Vai ter coisa que a gente vai fazer que não vai comprometer a tua salvação. E vai ter pecado que pode comprometer a tua salvação. Então, por isso que há pecado para a morte. E esse Pedro disse, Pedro foi João, não lembro agora. Por esse ele disse que não, eu peço que nem rogue, nem peça por ele, nem peça. Então, nós temos que entender que tem pecados para a morte, que é para a condenação mesmo, e tem pecado que simplesmente você vai pedir perdão todo dia a Deus e você vai continuar salvo diante de Deus, né? Você continua salvo. Não é porque você pecou uma vez que você perdeu a salvação, não. Agora, vai ter pecado que vai comprometer a tua salvação. E o apóstolo disse que nem rogue por ele. Amém? Então, os irmãos têm que entender essa parte. Agora, o pecado do escândalo. O escândalo, ele é um pecado que é praticamente para a morte. Quer ver um detalhe? Jesus disse que ai daquele que escandalizar um dos meus pequenininhos. É melhor que amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e pulasse no mar. Né? Pulasse no mar. Então, irmãos, a Bíblia ela fala muito de escândalo. Paulo falou à igreja de Corinto que não dê escândalo nem para os gentios, nem para os gregos, nem para os judeus e nem para a igreja de Deus. Se comportar e andar com sinceridade, fielzinho no meio de todo mundo. Então, o escândalo, no momento que a pessoa traz o escândalo, isso é um pecado perigoso. Não se sinta uma pessoa condenada ou que você perdeu a salvação quando você errar em algo que você possa orar a Deus e pedir a Deus e Deus perdoar. Você não perde a salvação, mas nós temos que ter muito cuidado com o pecado do escândalo. Tá entendendo? Muito cuidado com o pecado do escândalo. E tem muita gente que não olha para isso. Tá entendendo? Ah, não estou nem aí. Estou nem aí com o que alguém pensa de mim. Não estou nem aí com o que as pessoas vão dizer. E eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer e pronto. Tá entendendo? Vou continuar pecando. Vou continuar fazendo isso aqui. Não tenho nada a ver com ninguém. Não como as custas de ninguém. Ninguém paga minhas contas. Eu não moro na casa de ninguém. Vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ninguém não se importe comigo. Mas eu vou continuar trazendo escândalo. Essa pessoa aí, é melhor que ela não tivesse nem nascido ou então se matasse. Que é o que a Bíblia quer dizer lá em Lucas 17. E os discípulos ficaram preocupados com isso. Senhor, acrescente-nos a fé. Nós queremos ter uma fé para não trazer escândalo. Nós temos que lutar, irmão, por uma fé que não traz escândalo. A partir do momento que alguém traz o escândalo, que começa a atrapalhar a obra de Deus, começa a atrapalhar os projetos de Deus. A Bíblia diz, ai daquele que destruir a obra de Deus, Deus o destruirá. Então nós temos que ter muito cuidado. Pecado, você vai pecar todo dia, com palavra, vai ficar com raiva, vai se zangar, vai mentir às vezes, vai fazer alguma coisa, vai olhar para uma coisa que não devia. Agora, o pecado, o escândalo, ele é muito perigoso. Muito perigoso. Não significa que Deus não perdoe, mas a pessoa ficar praticando aquilo ali é muito perigoso. E alguém não gostou porque eu falei do exercício, né, de a pessoa ir para a academia e expor o seu corpo. Se você quer fazer exercício, faça exercício. Não é pecado você se exercitar, contanto que não venha trazer escândalo. Porque não é que você se exercitar seja pecado. Pecado é o que traz o escândalo. Então, eu quero que os irmãos entendam muito bem isso aí, para não ser tão religioso, não ser tão liberal também, né? Não ser crente demais, também não ser crente menos, porque a Bíblia ela é muito clara. Ela diz em Provérbios, não queira ser santo demais ou santarrão demais. Como também Paulo diz lá em Romanos, não seja vagaroso
no Espírito. Ou seja, o que é que o Espírito Santo quer para nós? Que nós não sejamos nem mais e nem menos, mas no limite. No limite. Não saibais mais do que convém, e aí por diante. Vamos continuar. Assim como o exercício físico leva a boa forma física, o exercício espiritual leva ao amadurecimento espiritual. Faz parte desse exercício o serviço cristão, para que a sua maturidade espiritual aconteça. É necessário que você passe por uma variedade de atividades espirituais, como o estudo da palavra, oração, louvor, adoração, serviço cristão e outras. O crente cresce também através do serviço. Você sabia que quando você está fazendo algo na igreja, você está crescendo espiritual? Você está crescendo espiritual também. Quando você faz algo na igreja. Então, o crente, quando não quer fazer nada na igreja, ele pode se preparar que ele vai crescer espiritual, mas pode crescer um crescimento raquítico. Vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui. Criados para servir. A primeira coisa que nós temos que entender, você foi chamado para servir. Ninguém está na igreja para ser servido. É o que muitos hoje em dia não entenderam ainda. Todos querem ser servidos, mas nós estamos para servir. O pastor está na igreja para servir. Eu estou servindo vocês. Vocês estão num lugar de honra e eu estou num lugar de servo. O pastor, ele não é senhor, ele é servo. Ele está servindo. Vamos lá. Pois abra sua Bíblia lá em Efésios 2:10. Vamos ver isso aí. Nós fomos criados para servir. Irmão Neto, leia aí, irmão Neto, Efésios 2:10. Efésios, irmão Neto, 2:10, pode ler. Efésios, irmão Neto, Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nelas. Amém. Tá vendo aí, ó? Feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. E nós fomos chamados para servir. Amém? Tiago escreveu: meus irmãos, qual é proveitoso se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Deus trouxe você ao mundo para servir. E a vocação é um chamado para o serviço. Isso significa que você é vocacionado, chamado por Deus para exercer um tipo de específico de serviço. André Biele afirma: em criando o homem, Deus o chamou a
trabalhar. Não é, porém, cada um chamado ao mesmo trabalho. É, pois, preciso que cada ser execute a obra que Deus lhe dá, para que com ela se entusiasme e nela se satisfaça. Deus colocou cada um de nós para fazer algo. Irmãos, não adianta. Não adianta eu querer tocar na igreja. Se não é tocar que me satisfaz. Eu gosto de tocar, né? Mas não é tocar que me satisfaz. O que eu gosto é de ensinar a palavra de Deus. Então, isso eu gosto de fazer. Então, Deus me chamou para ensinar. Deus me chamou para instruir. Então, eu gosto disso e eu vou continuar fazendo isso. Até o último dia da minha vida. Então, a minha vocação. Não adianta eu querer ser cantor. Apesar de gostar de louvar a Deus. Mas não foi para isso que Deus me chamou. Né? Não adianta eu querer ser um empresário. Porque não foi para isso que Deus me chamou. Por exemplo, Deus me deu uma capacidade para ensinar, né? Ensinar português, inglês, né? Línguas, mas eu não gosto de ensinar. Eu não gosto, irmãos. Eu fazia isso pelo dinheiro. Fazia isso pelo dinheiro, mas eu não gosto. Mas já pregar a palavra, eu prego a palavra desde 2014, sem receber nada, Nunca fiz por dinheiro. Então, isso que tem que motivar a pessoa. A pessoa tem que ser motivada por aquilo que ela ama, ela tem que fazer aquilo que ela ama, independente se alguém gosta ou não, independente se ela vai ganhar alguma coisa ou não. Ela faz aquilo porque ela gosta e, primeiramente, ela está servindo e agradando a Deus. Quando você descobrir isso na igreja, no trabalho do Senhor, a sua vida espiritual ela vai crescer. A sua vida espiritual ela vai crescer, você vai fazer algo para Deus, né? E você vai ser bem-sucedida, se você fizer algo que você goste e que for o seu chamado. Você sentir que é o seu chamado, aí você for fazer aquilo, pode ter certeza. Primeiro, vai prosperar, você vai ser abençoada em outras áreas da tua vida. Por que muita gente não é abençoada na área financeira fazendo algo na igreja? Porque muitas das vezes quer fazer por status, né, para se mostrar, para aparecer, não que ela goste. E isso aí vai trazer para ela prejuízo. Primeiro que o inimigo vai se levantar, e se ela não tiver amor, ela vai desistir, ela não vai querer mais, vai querer fazer outra coisa. Não, pastor, eu não dá para ser porteiro, não dá para ser pregador, não dá para ser diácono, não, presbítero, não dá para ser evangelista, não dá para evangelizar, não dá para cantar, para tocar, não dá para fazer isso nem aquilo. Não dá para fazer, não. Né? Por quê? Por causa que a pessoa não está fazendo aquilo por amor. Quando alguém faz por amor, ela não se importa com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas pensam. Eu estou falando isso do trabalho que ela faz. Se ela está fazendo com amor para Deus, e Deus está prosperando, o que importa para ela é que Deus está se agradando e está dando certo. Não o que os outros pensam. Né? Então, isso é muito importante. Existe um lema do trabalho evangélico que diz: salvo para servir. Deus não chamou você para ocasionalidade. Chamou para servir a Ele, a sua igreja, ao próximo. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Vamos lá, irmã Tatiane, abra sua Bíblia em Mateus, ou Marcos, capítulo 10, versículo 45. A irmã Tiana vai abrir em João 15, 16. E a irmã Shisley vai abrir em João 9, versículo 4. A Nataiane vai abrir no capítulo 12, versículo 26 de João. A irmã Shisley
vai ler em João 4:9, irmã Tiana, João 15:16, e a irmã Tatiane vai ser Marcos 10:45. Irmã Tatiane, pode ler aí. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Pois o Filho do Homem, isso é Jesus, ele não veio para ser servido. E quem era ele, irmão? Ele era o rei. Ele era o rei dos judeus, ele era o rei dos judeus. Ele era o Deus Todo-Poderoso, era o Senhor. Ele era e é o Senhor. Mas ele não veio servir. Isso aí é maturidade para nós, quando a gente assumir um serviço. Quando a gente assume uma função na igreja, a gente não está lá para ser servido, a gente está lá para servir. Né? Está lá para servir. Como eu já botei pessoas para certos cargos na igreja, e a pessoa não entendeu, ela queria ser servida. Né? Queria ser servida. E não é assim. A pessoa está para servir. Né? Então vamos lá. Vamos para João 15:16. João 15:16. Não me escolheste vos a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vós nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Olha, eis aqui o segredo. Por que muitas pessoas não estão prosperando e as orações delas não são atendidas, muitas das vezes, mesmo sendo em nome de Jesus? Porque não tem frutos. E esses frutos aí, são frutos que a pessoa está dando para o próximo. Quando uma pessoa ela começa a servir o próximo, eu não vou nem dizer o pastor, a igreja, vou dizer o próximo, começa a servir o próximo. Nesse momento aí, ela começa a dar fruto. Tem muita gente dizendo aí, o meu fruto é expulsar demônio, curar os enfermos, né? Isso não é fruto, não, irmão. Fruto é você... Pastor, eu queria saber o que é fruto. Vá para Gálatas que você vai saber os frutos. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos. E quando a gente está fazendo isso, a gente está servindo o próximo. Aí cabe os irmãos meditar em cada uma dessas aí. João Batista disse, raça de víbora, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Então, os frutos são aquelas coisas aquelas obras de justiça que nós fazemos, tanto para Deus como para o próximo. São obras de justiça. E ela nos ajudará a sermos salvos. Né? Ou seja, a salvação concluída, porque salvo nós já somos. Vamos lá, João 9:4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Isso aí, essa palavra que Jesus disse, ele disse literal, mas também disse ela no sentido figurativo. Quando as pessoas que não entendiam o que ele estava dizendo, entendeu literal. Mas ele estava falando algo figurativo que eles entendiam no literal. O que é o literal? Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Ninguém trabalha de noite, né? Eu sei que hoje algumas pessoas fazem alguns trabalhos de noite, mas geralmente não se trabalhava à noite. Né? Geralmente não se trabalha à noite. São poucas pessoas que trabalham à noite. Então, o que ele quer dizer agora
no figurativo. Ele está dizendo, faça enquanto você está vivo. Faça enquanto você pode. Porque vai chegar um momento que você não vai poder fazer nada. Davi disse, meu Deus, lá na sepultura ninguém te louva. Então, irmão, essa noite que ele está falando de morte. Está falando de um momento difícil na vida. Então, aproveite agora. Ou seja, o que é a noite para uma pessoa na fase de adolescente até a velhice? A velhice é a noite. A fase de adolescente, de jovem, é o dia, mas a noite é na velhice. Na velhice não se trabalha, na velhice não se faz nada. Então, nós temos que aproveitar enquanto estamos novos. Quantos senhores de idade agora que estavam na igreja, pastores, lamentam. Eu queria voltar à minha idade para fazer o que eu fiz, muito mais do que eu fiz. Eu já ouvi muitos, irmão, pastores de idade dizendo isso, crentes dizendo. Por quê? Porque eles estão na noite deles, no momento que eles não podem. Então, a noite aqui é um momento que você não pode. O dia é o momento que você pode. Aproveite no momento que você pode. Louve, evangelize, pregue, ore, jejue, seja fiel. Aproveite agora enquanto é dia, porque a noite vem, ou seja, o momento vem que você não vai poder fazer isso. Amém? Vamos lá. 12 e 26 de João. 12 e 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha aí, irmãos. Se você segue ele, você vai servir a ele. E se você servir a ele, o Pai de Jesus, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai também, vai estar conosco e vai nos honrar. Ei, não existe ninguém que serve para não ser honrado. É por isso que se você não fizer nada na igreja, isso não quer dizer que se você não fizer, você não será salvo. Não confunda a salvação por aquilo que você faz. Mas o que nós fazemos na igreja, ou para o próximo, ou ato de caridade, de bondade, essas coisas aí, ela vai nos ajudar a ser honrado. Se alguém me segue, aonde estiver eu, o meu Pai vai estar lá também. E quem me servir, o meu Pai honrará. Por que Deus tem me honrado? Tem muitas pessoas que ficam perguntando como é que camarada que não tinha nem onde cair vivo, porque morto cair em qualquer lugar. Não era ninguém. Sério, irmãos. Tem muita gente que tem muita inveja de mim, muita mesmo. Por quê? Porque ele conhecia o meu estado do passado. Mas eles não viram. Porque as pessoas não vê quando Deus está te honrando. Ou ela não vê quando você está passando pela prova. Elas não conseguirão quando você está passando pela humilhação. Elas só vão ver quando Deus está te honrando. É que vão enxergar. Vão enxergar, achar que você caiu de paraquedas, ou é uma pessoa exclusiva, ou alguém te ajudou. Mas não. É porque você serviu a Deus. Lembra do rei Ezequias? O que foi que o rei Ezequias disse? Senhor, eu te servi, Senhor, no templo. Eu te adorei, Senhor. Eu te servi. Eu te peço, me dê mais 15 anos de vida. E o Senhor mandou o profeta dizer, volta lá e diz para ele que eu darei mais 15 anos de vida. Irmãos, quem serve a Deus e quem honra o Senhor jamais será honrado, ou jamais será desonrado. Quem honra o Senhor jamais será desonrado. Quem se humilha diante de Deus, pelo nome do Senhor, jamais será desonrado na face da terra. Nós temos aqui outros versículos aqui, mas eu quero que você leia em casa. Que é 1 Coríntios 10, 15, 10. 1 Tessalonicenses 8, 9. 1 Tessalonicenses 2, 9.
E eu queria pedir mais uma pessoa, irmã Branca, leia para mim aí, Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 16. Para nós vermos que o pastor, ele está para servir a você. Pastor, o apóstolo, o evangelista, né? Profeta. Pode ler, irmã Branca, se tiver achado. Efésios 4, 11 até o 16. Amém. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo para a justa cooperação de cada parte, efetuando o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Olha, irmãos, você pode ver no versículo 11 aí, Deus deu uns, né? Deu uns para apóstolo, evangelista, profeta, né? Para o aperfeiçoamento dos santos, né? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, o que acontece com os irmãos? O que acontece com os irmãos? A gente precisa de um líder. Crente que diz assim, eu não preciso de pastor. Pessoas que dizem, eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso isso e aquilo porque eu estou salvo pela graça. Isso aí já é uma ignorância da pessoa. Ela vai crescer espiritualmente, ela não vai crescer, porque a Bíblia diz, irmãos, ninguém sabe tudo. Pastor, se o senhor diz que todo mundo precisa de um pastor, e quem é o seu pastor? Também não vou dizer assim, meu pastor é Jesus Cristo. Não, irmãos. O pastor, geralmente, tem os outros pastores que se aconselham um com os outros. Né? Se aconselham um com os outros. Eu tenho muitos pastores amigos meus que a gente se aconselha. Vamos lá conversar. Pastor, estou precisando de uma palavra assim. Né? Geralmente eu converso muito com o pastor Renato. Né? Um dos pastores que eu mais converso. Tem o meu outro pastor também, aqui de Paraipaba também. Converso muito com ele. Então, a gente tem um pastor sim. E outra coisa, viu, irmãos? A gente não é certo tipo de crente, não, que diz assim, será que é mesmo? Eu sei que eu vou botar em prática isso aí. Não. Quando a gente vai pedir um conselho a um pastor, a gente atende. A gente obedece. Eu, assim, se eu pedir um conselho a um pastor e ele me der, e eu ver que na direção, sei que ele é homem de Deus, eu vou fazer. Se eu preciso de um conselho, e eu não tenho quem me dê, eu peço um pastor, se eu vou pedir é porque realmente eu quero aquele conselho. Não é ouvir uma coisa, será que é mesmo? Ficar em dúvida, não. Né? Então, todo mundo precisa de um pastor. Todo mundo precisa de um pastor. Quem era o pastor de Jesus? Era Deus. E quem era o pastor dos apóstolos? Jesus. Depois os apóstolos tiveram seus discípulos. Ninguém cresce espiritualmente ou desenvolve sem
ter uma cobertura por alguém. Não existe. Isso é ignorância, isso é estupidez espiritual de alguém que diz, eu não preciso de pastor. Uma hora dessa vai quebrar a cara espiritualmente falando. Amém? Vamos aqui passar para a segunda parte. Servir é um ato de obediência. Outro detalhe aqui. Fazer não por obrigação, mas por obediência. Né? Irmãos, se cair aqui, a gente volta de novo, viu? Para até concluir aqui. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Servir é um ato de obediência. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Ele está dizendo assim, se alguém quiser vir, eu vou obrigar. Ou ele também não está dizendo assim, não, fique para aí. Se alguém quiser me servir, vai ter que obedecer. Então, irmãos, a escolha é de cada um de nós. Se eu quero servir, eu preciso obedecer. Não existe esse negócio. Eu sirvo, mas não obedeço. Eu obedeço, mas eu sirvo. Não existe isso aí. Não existe. Isso é contraditório. Então, se alguém servir, é porque está obedecendo. Se alguém não obedece, não vai servir. A pessoa vai questionar, vai botar desculpa, vai inventar um monte de coisa. Não, eu vou... Deus, Jesus, deixa eu enterrar meu pai. Ah, Jesus, é muito pesado a tua cruz. Isso aí não é obediência. Vamos lá, olha, deixa eu ler aqui. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servo uns dos outros pelo amor. Nós somos livres, irmãos. Livre, é aqui. Só que a Bíblia, tem muita gente que lê até aqui, ó. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Aí, ponto final. Não lê mais não, viu? Aqui, ele leu e deu ponto final. Só que a Bíblia, sempre quando ela diz assim, se alguém viver em pecado, vai para o inferno. Só que aí não para. Porém, se arrepender e se converter, aí é diferente. Esse porém aí muda a história, irmãos. Então, as pessoas lê somente isso aqui, ó. Porque vós, irmãos, fosse chamado à liberdade. Pronto, acabou-se. É igual Romanos 8. Romanos 8, ele só lê assim, ó. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pô, parou. Largou a Bíblia lá, fechou. Esquece o resto do versículo. Que, porém, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você anda segundo o Espírito, não tem condenação mesmo, não. Ninguém pode te condenar se você andar segundo o Espírito Santo. Não existe liberdade para quem anda na carne. Não existe. Por isso a Bíblia diz, aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Porque quem anda em Espírito não anda na carne. Quem anda em Espírito sabe até onde é a liberdade. Tem pessoas no mundo inteiro, nas igrejas, confundindo liberdade com libertinagem. Nós temos que saber discernir o que é liberdade e o que é libertinagem.
Tá cheio de gente assim. Mas já tá assim, ó, pinhado, que nem diz o Matuto. Pinhado de pessoas que só lê até aqui, ó. Foste chamado para a liberdade. Esqueceu. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que está acontecendo hoje? Não, pecado não, somos livres. Não, a gente pode fazer isso aqui, rapaz. Não fique preso, não. Você é livre. Só que aí tem que saber até onde a liberdade vai. A partir do momento que a liberdade acaba, entra a libertinagem, que é a ocasião à carne. E o espírito já se afastou, já, o espírito. Ficou só a carne. Então, vamos lá. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ouviram ao chamado de Deus para o serviço. Dentre eles, temos Noé, capítulo 6, versículo 13 até o 14. Abraão, Gênesis 12, versículo 1. Moisés, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Davi, Atos 13, versículo 22. Paulo. Em Gálatas 1, 15. Abramos nossa Bíblia aí. Deixa eu ler aí, irmã Shisley. Abra sua Bíblia aí, irmã Shisley. Em Gálatas 1, 15 até o 17. E a irmã Tatiane também vai ler Atos 9, versículo 4 e o versículo 15, irmã Tatiane. Mas, quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém até com os que já dantes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Tá vendo? Ele não consultou carne. Por que ele não consultou a carne, irmão? Porque ele já estava em espírito. Quem está em espírito não pode consultar a carne. E nem deve. Porque se você está em espírito, você tem informação do espírito. Vamos lá, Atos 9, versículo 4, depois versículo 15. Tatiane. 9, 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora o 15, né, pastor? Isso.